Então, o que eu pensei? Eu tenho aqui umas anotações para ir me guiando. O tema de hoje da nossa aula, do nosso encontro, na nossa live, na verdade, é um bate-papo, né? Ah, tá todo mundo ouvindo, beleza. Vai ser a respeito da irrigação, tá? Que é uma coisa extremamente importante, né? Não é importante, é essencial. E é um assunto, a questão da irrigação, na verdade, ela vai complementar as duas outras lives que a gente já falou, que foi sobre o uso ou não de medicação intracanal e necrose pulpar, né? E aí, na live da semana passada, a gente viu o quão importante e o quão é significativa e deve ser respeitada a infecção endodôntica, né? E por quê? Porque ela vai se espalhar por todo o sistema de canais radiculares, então isso tem tudo a ver com a questão da irrigação, como otimizar a nossa irrigação. O que eu vou usar? Eu vou utilizar diferentes soluções irrigadoras, existem meios físicos diferentes que eu possa empregar para otimizar o meu processo de irrigação, certo? A gente precisa pensar em tudo isso pela questão da infecção endodôntica, que é bastante séria, né? E também lembrar da complexidade anatômica do sistema de canais radiculares, certo? Porque a gente tem canal principal, a gente tem ramificações inúmeras e também os túbulos dentinários, que na presença de necrose pulpar estarão infectados em profundidades que a gente nem imagina, certo? Que legal, que bom que tem bastante gente entrando aqui. Bom, então assim, gente, é importante então que a gente tenha essa base teórica bem forte, tá? Que a gente lembre da questão anatômica, que a gente lembre da questão da infecção, porque na hora que a gente for colocar tudo isso em prática, vai ficar mais fácil, a gente vai ter mais segurança no que tá fazendo, vai ter mais segurança na hora de escolher um determinado sistema de irrigação para se trabalhar, uma determinada solução irrigadora, tá? E que tipo de procedimento a gente vai fazer para resolver isso, certo? Bom, e é óbvia, né, a importância da irrigação. Isso eu não tenho nem nada que discutir, né? Isso é uma coisa que ninguém vai discordar, certo? Então, hoje vamos todos aqui fazer uma reflexão a respeito da importância disso tudo, de que a gente faça isso com uma consciência maior. Porque a gente tá ali, né, fazendo a instrumentação e é óbvio, a cada troca de instrumento, irriga, aspira, inunda, vai lá, continua e assim sucessivamente. Às vezes a gente não presta atenção em que tipo de agulha tá usando, a gente não presta atenção qual foi a profundidade que esse instrumento entrou. Será que eu estou movendo essa agulha, facilitando um fluxo maior desse irrigante, ou eu estou com ela parada? Eu tenho aquelas seringas descartáveis de 5 ml e vem junto aquela agulha bem grossa com bisel. Será que eu estou irrigando alguma coisa além do meu terço cervical? Então, é isso que eu quero que cada um pense e se dê conta de que pode ser que não esteja correto, tá? A gente tem que fazer tudo de forma pensada, consciente. Eu quero que vocês saiam daqui conscientes da questão da irrigação. E aí, a partir disso, a cada etapa do tratamento endodôntico, essa consciência ela vai ficar cada vez maior, porque faz muita diferença, é diferente de uma dentística que a gente está enxergando, né? No tratamento endodôntico eu tô irrigando com uma agulha super grossa, eu tô achando que tá atingindo toda a extensão do canal radicular até praticamente o final do meu preparo, que realmente está atingindo as paredes, que está dissolvendo aquele biofilme. A gente tem um biofilme dentro do canal radicular também. Nós temos contaminação nessas ramificações. Então, essa solução irrigadora, além de ela ter uma atividade química para essa atividade antimicrobiana para eliminar os micro-organismos, e nos casos eu não falei, mas na polpa viva também é importante que essa solução tenha uma atividade química, que ela dissolva aquela polpa, dissolva a matéria orgânica, remova aquele sangue para não escurecer o dente. E no caso da infecção, que elimine esses micro-organismos, que promova uma desinfecção, né? Então, pensem que tem que ser algo que haja de forma adequada. E além da questão química da solução irrigadora, a gente tem que pensar também nessa questão física, mecânica, de entrar em contato, que tenha um fluxo que envolva esses detritos, que entre em contato, que se choque com as paredes do canal. E a gente vai ver quais artifícios nós vamos utilizar que vão nos ajudar
realmente na realização disso tudo, tá? E é isso que eu digo de consciência. Na hora que a gente estiver fazendo a irrigação, pensa em todas essas coisas. Ah, olha só, minha solução irrigadora, ela tá fluindo, ela tá entrando em contato com as paredes, ela tá dissolvendo aquele biofilme, tá? Vamos pensar em tudo isso. Pensem na composição química do que vocês estão utilizando. Será que eu estou conseguindo armazenar de forma correta a minha solução irrigadora? Ela está ao abrigo da luz, ao abrigo do calor, ela vem uma embalagem que não seja transparente, certo? São coisas que a gente precisa prestar bastante atenção para todos os detalhes, tá bom? Bom, vamos ver o que mais que eu anotei aqui, certo? Bom, então, qual é a ideia, tá? Além de despertar toda essa consciência, eu vou falar um pouco das soluções existentes. Vamos nos dar conta de que elas são praticamente inúmeras, né? Ao longo de todas essas décadas de endodontia baseada em evidências, existem inúmeras soluções irrigadoras, tanto soluções para o preparo do canal propriamente dito, como soluções para finalização do preparo do canal e remoção da smear layer, né? Então pensem que tem um arsenal imenso. Então não tem, é impossível, né, num período de 1 hora, que é o que a gente tem aqui no Instagram para falar, que a gente consiga falar de tudo isso. Esse não é o objetivo dessa aula. O que eu penso em trazer para vocês? O que tem de mais atual em relação à evidência científica, que realmente vai nos trazer um resultado, certo? E que também vai ser de acordo com a minha filosofia de trabalho, com o que eu já estudei, com as escolas que eu já trabalhei, que eu trabalho, com as equipes com quem eu trabalho, dos meus colegas, enfim. Então, tem a ver com a minha crença, sem dúvida, e com a minha experiência clínica, tá? Mas é para poder resumir um pouco todo esse arsenal, porque existem inúmeras soluções para preparo e inúmeros quelantes para toalete final ou irrigação final e remoção da smear layer, tá? Então a gente não vai conseguir falar de todos eles, eu vou falar do que funciona cientificamente e do que eu tenho experiência, que eu quero falar do que eu sei trabalhar, tá? E, claro, gente, existem outros protocolos que são ótimos e que funcionam super bem também. Basta a gente estudar, ouvir esses professores, ler os artigos e ver o que melhor adapta para o nosso consultório, o que melhor vai nos trazer resultado para o nosso paciente, tá? Então, nada disso que eu tô falando aqui invalida outro protocolo, de forma alguma. Pelo contrário, tá? Tem muitos protocolos muito eficazes e eu vou trazer algumas sugestões hoje para vocês, certo? Ô, Dani, obrigada, querida. Legal, que bom. Vamos perguntando aí, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem, me perguntem. Se eu souber responder, se tiver espaço aqui, tempo, a gente responde, tá? Então, que mais? Bom, levando em consideração tudo isso que eu já falei, uma coisa é certa, tá? O uso de soluções inertes, como por exemplo soro fisiológico ou água destilada, vai ter pouca utilidade para o que a gente quer fazer, que é trabalhar sobre uma polpa viva, que a gente vai remover aquele tecido pulpar, que às vezes é abundante, certo? E também eliminar aquele sangramento. A gente precisa também eliminar a camada de pré-dentina. Lembrem que logo após a polpa, a camada odontoblástica, a primeira camada de dentina que a gente tem, vizinha à polpa, é a pré-dentina. É uma dentina não mineralizada que precisa ser removida para que a gente consiga depois obturar de forma adequada e esse dente possa depois até receber um núcleo, se for necessário, tá? Então, as soluções irrigadoras e os métodos de irrigação vão contribuir para tudo isso. E além da questão dos restos necróticos, dos detritos, do biofilme, tá? Então, é óbvio que eu não posso usar uma substância inerte para isso, nenhuma das situações, mesmo na situação de polpa viva. Por quê? Eu quero que a minha substância haja quimicamente e dissolva essa matéria orgânica. E além disso, mesmo na polpa viva a gente sabe que está estéril dentro do canal radicular, se eventualmente houver uma pequena quebra da cadeia séptica, que a gente não leve micro-organismos. Por isso é importante ter uma solução antimicrobiana, não precisa ser extremamente potente, pode ser até numa concentração um pouco mais baixa, nos casos de polpa viva, tá? Então, soluções inertes, para que elas vão servir?
elas vão servir para fazer uma neutralização das demais. Quando a gente começa a associar soluções, entre elas nós podemos fazer uma irrigação, por exemplo, com soro fisiológico, água destilada, para que ocorra então essa neutralização, tá? Então, beleza. É isso aí. Bom, e uma coisa que a gente aprende nas aulas de endodontia na graduação, e às vezes a gente precisa decorar, né? São as propriedades ideais das soluções irrigadoras. Eu vou citar algumas aqui, não é com o objetivo de que vocês decorem, anotem, nada disso, tá? Mas é só pra gente começar a pensar como é importante, por que os professores lá na graduação insistiam com esse tipo de coisa. Porque tem tudo a ver com a consciência do que a gente tá fazendo no nosso tratamento endodôntico, tá? Por exemplo, a primeira delas, que a gente já falou bastante, ele tem que ser antimicrobiano, certo? Ele tem que dissolver a matéria orgânica, porque seja na polpa viva ou necrosada, a gente vai ter matéria orgânica, a gente está trabalhando a dentina, que é uma matéria orgânica também, né? Tem que remover smear layer, tá vendo que eu tô até colando aqui, tô lendo, tá nas minhas anotações. Promover limpeza e lubrificação para o preparo químico-mecânico, certo? Para que meus instrumentos também possam trabalhar de forma mais suave, para que eu possa carregar depois esses detritos, essas raspas de dentina para fora do canal, certo? Uma coisa importante, ter biocompatibilidade ou não ser extremamente irritante aos tecidos, tá? Se por acaso houver algum extravasamento pela região apical, a gente sabe que ocorre extrusão através do forame apical, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, nós não podemos usar concentrações muito elevadas das soluções irrigadoras que possam ser extremamente irritantes aos tecidos, certo? Neutralizar as substâncias tóxicas, penetrar nos túbulos dentinários e nas ramificações de preferência, até um determinado ponto que isso vai conseguir acontecer, e que tenha uma certa estabilidade química, né? Porque de nada adianta a gente comprar algo ali da dental, vai vir com prazo de validade, e antes desse prazo de validade não tem estabilidade química, e isso acaba se perdendo, né? Então, não vale a pena, certo? Cuidado com a questão da estabilidade química também. Tá? E, obviamente, pelo que eu tô falando, eu acho que vocês já conseguem perceber que o meu queridinho, o que eu uso no meu preparo químico-mecânico é o hipoclorito de sódio, tá? É uma solução irrigadora que é utilizada há décadas na endodontia e que realmente ainda é uma das melhores, tá? Se não a melhor para a situação de polpa viva e de polpa necrosada, certo? Porque ela vai apresentar a maioria dessas características, certo? Além disso, ela tem essa questão de desodorizante, ele é clareador, além de antimicrobiano, além de dissolver matéria orgânica, certo? O que tem que cuidar realmente com o hipoclorito é a questão da concentração, porque ele é irritante aos tecidos vivos, né? Então, nós temos que cuidar para não usar a soda clorada, por exemplo. Eu não vejo necessidade de se usar uma soda clorada numa necrose pulpar. Vocês vão ver que nós vamos utilizar outros meios para otimizar essa irrigação e que não há necessidade de chegar em concentrações tão altas assim, certo? Tem uma pergunta aqui. Quantos milímetros é adequado em relação ao CT para calibrar a agulha de irrigação? Vou chegar ali na parte das agulhas. Eu vou anotar aqui a pergunta da Gabi Lima. Gabi, CT e agulha. Beleza. Perfeito. Tá bom. Então, gente, realmente a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O hipoclorito, ele pode ser manipulado em diferentes concentrações, mas a gente encontra ou encontrava até pouco tempo atrás diversas concentrações na dentária. E, inclusive, eles tinham os nomes, né? 0,5% era o líquido de Dakin, 1% a solução de Milton, 2,5% solução de Labarraque, e a 5% daí já seria a soda clorada, tá? Então, a gente tem que cuidar, porque, de repente, não precisamos utilizar concentrações tão altas, tá bom? Bom, outras soluções antimicrobianas interessantes, que existem protocolos bem definidos e que tem escolas que empregam, por exemplo, é a clorexidina, solução de gluconato de clorexidina, certo? Geralmente ela é a 2%, não é o Periogard, obviamente a gente não vai pegar aquela solução para bochecho de periodontia, que tem inúmeras outras soluções agregadas para fazer uma irrigação. Vai ser uma clorexidina pura, com um veículo inerte, tá?
Existe também como formular a clorexidina em gel, também puro, não aquele gel também utilizado na periodontia. Esse também não serve para colocar dentro do canal. E a clorexidina, sua principal característica é realmente uma alta capacidade antimicrobiana, certo? Inclusive atuando bem sobre Enterococcus fecalis, que é um micro-organismo bastante resistente, né? E ela possui a substantividade, todos lembram disso, né? Ela permanece nos tecidos por um longo período, tá? Então, realmente, ela é empregada também no preparo químico-mecânico. O que tem de desvantagem ou limitação em relação à clorexidina é que ela não dissolve, ela não vai dissolver matéria orgânica, não dissolve polpa e não dissolve os restos necróticos, certo? Então, por esse motivo, eu continuo usando hipoclorito de sódio. Existem escolas que têm protocolos maravilhosos utilizando a clorexidina e isso pode ser feito sim, tá? Agora, o que tem que cuidar é a associação, tá? O hipoclorito e a clorexidina, eles não podem ser utilizados ao mesmo tempo, porque eles formam um precipitado acastanhado que tem um aspecto de gel que se gruda no dente, inclusive faz manchamento e é tóxico, certo? Então, esse precipitado, ele deve ser evitado. Então, muitas vezes as pessoas usam essa associação e fazem entre as soluções uma irrigação com soro fisiológico, quando na verdade isso não basta para remover na totalidade. Existem estudos que mostram que em alguns locais do canal ainda fica algum resíduo de uma substância ou de outra e naqueles pontos se forma esse precipitado. Existem alguns protocolos com outras substâncias para fazer essa neutralização e que tem escolas que empregam e eu respeito. Eu só não sei trabalhar dessa forma, nunca trabalhei dessa forma e a forma como eu trabalho tem respaldo científico, então eu vou seguir por aí, mas só para vocês saberem que sim, que a clorexidina é utilizada e que sim, pode ser feito dessa forma, tá? Além disso, pessoal, em relação a soluções para o preparo do canal, nós vamos encontrar outras, né? Por exemplo, os detergentes, que diminuem a tensão superficial das soluções, que podem ser utilizadas em conjunto com outras soluções, com outras substâncias, e vão fazer com que essa substância entre em melhor contato com as paredes. Como é o caso, por exemplo, do creme Endo PTC, eu também não uso, mas ele é um peróxido de ureia. Ele tem um Twin 80, que é um detergente, e um veículo, e então é um creme que é utilizado em associação com o hipoclorito de sódio, que vai causar uma certa efervescência em função do peróxido, tá? E que tem algumas escolas que empregam essas associações, certo? Eu também não trabalho com elas. Bom, vamos ver o que eu trouxe aqui, então, de artigo para a gente começar a pensar sobre essas soluções irrigadoras. Deixa eu virar aqui a tela. Vamos ver aqui. Então, uma cachoeira de Foz do Iguaçu, né? Para a gente lembrar que não apenas a questão da questão química, mas o fluxo, a velocidade desse fluxo importa, certo? A forma como ele vai se chocar contra as paredes do canal para remover os detritos é extremamente importante, gente, tá? E aqui eu tenho então um slide para falar um pouquinho mais então sobre o meu querido hipoclorito de sódio, que é a minha solução irrigadora de escolha para o tratamento endodôntico. Eu costumo utilizar na concentração de 2,5%. Uma das marcas que eu acho que é relativamente estável é a marca Asfer, certo? Mas como qualquer solução de hipoclorito de sódio, a gente deveria abrigar da luz e do calor. Por quê? Ele é cloro, né? Como uma piscina. Ele vai perder esse cloro de forma muito rápida. Então é muito importante que isso seja bem acondicionado, tá? Às vezes, pessoal, eu não chego a usar toda a garrafinha, eu acabo colocando fora na metade, pego outra, porque é uma coisa, olha, eu vou falar uma coisa que não tem nada de científico, mas às vezes a gente nem sente mais aquele cheiro de hipoclorito de sódio. Aquilo me incomoda, né? Eu não tenho um teste para fazer, para verificar qual é a concentração que tem aquilo ali ainda, mas às vezes eu acabo descartando antes se eu percebo que não tá com aquele cheiro forte de hipoclorito de sódio, tá? Outra coisa que importa é o volume que a gente vai utilizar,
Não adianta botar meio ml a cada troca de instrumento, né, pessoal? É importante colocar pelo menos 2,5 ml a 5 ml, uma seringa inteira entre cada troca de instrumento. O volume importa sim, ele vai bater contra as paredes do canal e vai carregar esses detritos para fora. E aqui essa imagem desse copo também nos mostra uma coisa que vale a pena a gente pensar, não tem a ver com irrigação diretamente, mas é a questão também da divergência das paredes do canal. É importante ter um preparo cônico maior na cervical para que a gente consiga expulsar esses detritos para a cervical, para que isso não vá para a minha região apical, certo? Outra coisa que é a questão das agulhas, tá? Isso é muito importante. As agulhas, elas devem ser o mais finas possíveis e a gente tem uma gama bem interessante de agulhas no mercado que a gente pode ir testando, ver o que a gente se adapta, certo? Outra coisa, sem prender no canal. A Gabi tinha perguntado, né, quantos milímetros? 3 milímetros, eu acho, 2 a 3 milímetros a quem a gente deve calibrar a nossa agulha de irrigação. Mas se eventualmente ao introduzir a minha agulha ela está presa, ela pode estar a 10 milímetros de distância, vai ficar ali. É importante que a gente faça o movimento de vai e vem. Eu vou virar para mim aqui de novo, olha só. É importante então que a gente faça o movimento. Tô pressionando aqui a seringa, eu tenho que fazer um movimento suave de vai e vem o tempo todo. Isso me ajuda a fazer o fluxo da solução irrigadora, certo? E ao mesmo tempo eu vejo que a minha agulha não está presa, porque quando a gente injeta a solução irrigadora pelo forame apical, acontece aquele acidente que para mim é um dos mais terríveis em endodontia, que é a injeção de hipoclorito nos tecidos. Eu já fiz isso uma única vez, foi o ano passado, com a mãe de uma colega. Além de tudo, elas são minhas amigas há anos. E foi bem desagradável. O desfecho foi bem, não houve necrose de tecido, foi uma quantidade mínima. Outra hora eu vou trazer isso para vocês num post, sim, tá? Então, realmente é importante que tenha o fluxo, a mão tem que estar solta, a agulha solta, e ela vai penetrar mais à medida em que eu preparei mais o canal. No começo do preparo, não, no começo do preparo a gente vai trabalhar só na entrada do canal, depois que eu preparei a entrada do canal. Então, antes disso, somente na câmara pulpar, a gente vai levando e vai introduzindo a agulha o máximo que o meu preparo permitir. E aí a gente vai deixar até 3 milímetros, tá? Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Indica armazenar na geladeira para conservação, sendo que quando for utilizado esteja em temperatura ambiente. Perfeito, Dani. Essa é uma ótima colocação. Eu não gosto de deixar em geladeira porque eu não sei quanto tempo eu vou ter para voltar para temperatura ambiente. Então eu deixo num local fresco que eu tenho ali na minha sala, fechado, porque realmente o hipoclorito de sódio, ele vai ter uma melhor atuação, inclusive se ele for aquecido, tá? Claro que ele vai perder a sua propriedade muito rápido, mas se ele for aquecido dentro do canal, e a gente vai ver como que isso pode ser feito, tá? Ele vai ter uma ação melhor, certo? Mas eu não costumo acondicionar em geladeira e eu não costumo estocar isso também. É uma coisa que a gente tem que comprar, coisas assim que tenham uma validade bem boa, que sejam bem novinho, e eu não estoco nunca. A gente vai comprando bastante toda hora e nunca, quase nunca uso até o final. Eu acabo descartando em função disso também, tá, gente? Vamos ver aqui. Então, a questão da agulha fina e que não deve prender no canal e o movimento de vai e vem o tempo todo. Outra coisa, eu tava até com uma agulha por aqui. Não tava planejando isso, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com uma agulha de irrigação. Eu vejo um erro que as pessoas fazem, que é isso aqui também, ó. Não tô com a seringa aqui, tá? Essa aqui é uma agulha da... Fazer assim, ó, que nem as blogueiras. Ah, não deu certo. Blogueira de maquiagem. Essa agulha, ela é uma agulha da marca Injex, que ela é sem bisel e o líquido sai na ponta. Eu vejo que as pessoas querem irrigar molar com a agulha reta, não sei como é que consegue botar a seringa, o paciente tem que abrir um monte. Não, gente, a gente tem que pré-encurvar a agulha, não, vai ser com os dedos assim, né, com uma gaze. Vamos pré-encurvar a agulha. Não precisa ser uma dobra assim tão feia como eu fiz aqui, vamos fazer algo mais curvo mesmo e não um ângulo. E aí sim, com a minha seringa, eu vou ter um ângulo interessante para fazer aquele movimento de vai e vem o tempo todo, certo? Vamos voltar aqui. Pronto. Então, olha só. É importante, então, essa questão do vai e vem. Elas devem penetrar até 3 milímetros.
mas não devem prender no canal. Então, assim, a questão de prender no canal, ela sobrepõe qualquer outra questão, tá? Então, primeiro, não usem aquelas agulhas de injeção, aquelas que vêm junto com a seringa, de jeito nenhum, tá? Então, vamos usar, vamos ter que comprar, vamos ter que investir nisso, sim, e não é nada absolutamente caro, não vai atrapalhar, não vai onerar o nosso tratamento, isso é uma coisa que não tem porquê ficar economizando, é uma coisa que tem que ser descartada também, não devemos reaproveitar, certo? É porque ela entope com muita facilidade. Movimentos de vai e vem, a questão então de prender no canal, ela vem antes de tudo, portanto, se ela não atingir o comprimento mais próximo dos meus 3 milímetros do meu CT, a gente vai ficar com ela aquém, no local onde ela não prende para fazer aquele movimento de vai e vem, certo? E essa questão aqui é muito importante, tá? Que é do tempo de atuação. O hipoclorito de sódio, para ele atuar, para que ele tenha a sua ação antimicrobiana ideal, ele precisa ficar um certo tempo dentro do canal. Ele precisa ter tempo para dissolver aquela matéria orgânica, para eliminar os micro-organismos, para entrar em contato com o biofilme, tá? Só que o que acontece, né, gente? Com esses sistemas atuais que a gente tem de preparo do canal, sistemas rotatórios e reciprocantes, por vezes nós utilizamos um único instrumento, no caso do reciprocante, às vezes com um único instrumento, com 2 ou 3 entradas desse instrumento, eu já preparei o canal. E aí o que acontece? Não deu tempo para a minha solução atuar. Então, como é que a gente tenta compensar isso? Podendo fazer um pouquinho mais devagar, sem dúvida, esperando um pouco mais. Endodontia não é uma corrida contra o tempo, a gente não tem que fazer competição com o colega. Ah, eu fiz em meia hora, eu falei isso da outra vez, né, gente? Eu tenho horror a isso, sabe? Faça endodontia a jato. Não, isso não importa, tá? Importa sim a gente otimizar o nosso tratamento para também não deixar o paciente 2 horas de boca aberta. Eu também não sou a favor disso. Mas a questão aqui tem que ser levada em consideração. Por quê? Vai facilitar a vida e é maravilhoso. Eu também só uso agora sistemas mecanizados, ou rotatório, ou reciprocante, só que eu vejo que a gente não tem tanto tempo para solução irrigadora. Então, a gente compensa isso aumentando o volume, a gente pode irrigar, botar mais volume, tá? Ir mais devagar, ou então usar alguns dispositivos que a gente já vai ver mais adiante, tá? Que hoje em dia são mandatórios esses dispositivos para agitação da solução irrigadora. Eles vão, sem dúvida, otimizar e melhorar o efeito dessas soluções. Certo? Bom, e aqui, olha só, em relação ao hipoclorito de sódio e a questão da concentração, claro que não tem como trazer todos os artigos do mundo, né? Vão ter artigos conflitantes com esses resultados que eu estou trazendo aqui, mas eu estou fazendo isso apenas para a gente trazer um pouco de contextualização do que a gente está falando aqui, certo? Então, aqui, ó, artigo do International Endodontic Journal de 2020, certo? E o que eles avaliaram? A dor pós-operatória após a irrigação usando hipoclorito a 1,3% ou a 5,5% em molares inferiores com polpa necrosada. Então, foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, ou seja, é um estudo que tem um rigor científico um pouco maior, certo? E também foi feito na situação de polpa necrosada. E aí ele usou uma solução irrigadora 1,3, uma solução 5,25, e esses autores encontraram que houve uma maior incidência de dor pós-operatória com o uso da solução mais concentrada, tá? Claro, aqui não foi avaliada a questão da eliminação da infecção e tudo mais, até porque em contrapartida foi usado 1,3, né? E eu costumo usar, por exemplo, porque também é indicado na literatura um hipoclorito um pouco mais concentrado. Mas até isso pode influenciar, tá? Por quê? Porque realmente a soda clorada, o hipoclorito a 5%, ele é bastante irritante para os tecidos, tá? Então, imagina inadvertidamente ocorrer algum tipo de acidente com isso. Isso é uma coisa que me deixa muito assustada. Eu nunca usei em 20 anos hipoclorito a 5%, tá? Não quero que todo mundo saia me imitando, não é isso, mas é a forma como eu acredito e eu quero passar para vocês o que eu tenho experiência. Tem gente que trabalha bem assim, tem. Se eu de vez em quando pingo a roupa da pessoa com hipoclorito a 2%, eu já me sinto mal. Imagina tu pingar um 5,25, né?
ou então houve algum problema no isolamento, isso é uma coisa que tem que cuidar muito, e realmente isso para mim não acontece com frequência porque eu me esforço bastante para isso, mas se inadvertidamente rompe um isolamento, porque ficou muito tempo aquele hipoclorito em contato com a borracha, tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração, pessoal, certo? E aqui eu tô trazendo alguns exemplos de agulhas, tá? Existem muito mais exemplos do que essas que eu tô trazendo aqui para vocês, mas são algumas que são bem adequadas para a nossa irrigação diária, certo? Então, olha só. Essas aqui são as Navy Tips ou Navy Tips da Ultradente. Elas têm um diâmetro de 0,3 milímetros. Esse diâmetro para baixo seria o ideal para a gente utilizar. Vejam que ela é bem fininha mesmo, tá? Por quê? Porque ela vai penetrar mais no canal, a gente vai trabalhar com mais segurança, né? Ela não vai trancar com tanta facilidade. E eles têm diferentes comprimentos e existe também uma Navitip levemente mais grossinha que é para usar com a medicação intracanal, tá? Mas ela é uma agulha muito boa para irrigação. Na própria Ultradente, tá? Ai, não deu para ver aqui essa imagem. Essa aqui é a Endoeasy da Ultradente. Vejam que, se vocês olharem com bastante carinho, vocês vão ver que essa agulha ela tem uma saída lateral do irrigante. Então, teoricamente, eu poderia ir até 1 milímetro aquém com ela, porque ela não vai extravasar para a região apical, vai sair lateralmente. Confesso que eu gosto de ficar pelo menos 2 milímetros, 3 milímetros aquém, de qualquer forma, tá? Mesmo que os estudos mostrem isso, né, que as agulhas que têm essa saída na ponta podem ficar a 3, essas aqui a 1, eu confesso que é algo que esses estudos às vezes são feitos in vitro, né, e então eu acho que eu não arriscaria, tá? Eu gosto de ir um pouquinho mais aquém, e se a gente fizer uma agitação adequada da solução irrigadora, a gente consegue bons resultados, tá, gente? Então, aqui a gente tem a Endoeasy, a Navy Tip, aqui é um conjuntinho que vem várias pontinhas, tem até as Capillary Tips aqui atrás, que são para aspiração. Essa é aquela que eu mostrei para vocês, que ela é mais em conta, da marca Injex, ela vem individualmente, já vem estéreo, depois deve ser descartada. Tanto essa como essa é importante que a gente pré-curve, certo? A marca MK Life, eu acabei não colocando aqui nenhuma imagem, também tem agulhas bastante finas e interessantes, tá? Então essas aqui tem 0,3, a Endoeasy ela é 0,4 milímetros e essa aqui também, tá? 0,4. Então a Navy Tip realmente é mais fininha do que as outras. Então, quando a gente está usando a irrigação, sempre fazer o movimento de vai e vem com a seringa e com a agulha para que a gente tenha o fluxo, a taxa, um fluxo de solução irrigadora bastante vigoroso, sempre dosando para que a gente não faça com força demais, com velocidade demais, para que não ocorra o extravasamento, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem que saber fazer esse equilíbrio, esse bom senso para tudo na vida, né? E, gente, eu trouxe essa imagem linda aqui do sistema de canais radiculares para a gente lembrar onde é que a gente vai estar atuando com a nossa agulha de irrigação. Vou estar atuando aqui no canal principal, né? Depois que eu conseguir trabalhar nesse outro canal dificílimo, talvez aqui. Mas vejam esses intercondutos, todas essas ramificações que possuem tecido pulpar vital ou que possuem tecido necrótico e contaminação aqui. Tem que lembrar que é cheio de túbulo dentinário, né? E que tem bactéria dentro dos túbulos dentinários. Ou seja, eu preciso, além da minha irrigação com agulhas adequadas, com uma boa solução irrigadora, talvez usar algum outro dispositivo que possa levar o meu irrigante além do canal principal, que possa penetrar nessas ramificações um pouco melhor, tá? Então, isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e existem também muitas alternativas bem legais e ferramentas bem acessíveis, que eu acho que é importante, além de funcionar bem, de ser cientificamente comprovado, que seja acessível, tá? Bom, então, aqui tem um estudo bem legal, trouxe ele porque mostra os diferentes métodos, mas tem umas ilustrações muito interessantes para a gente pensar, né? Pensar a endodontia, ter a consciência, quando a gente estiver trabalhando, que a gente tenha consciência do que está acontecendo.
Então, o que que eles fizeram? Olha só, avaliaram a efetividade de novos dispositivos para agitação da solução irrigadora, para remoção de debris do canal principal e do istmo de raízes mesiais de molares inferiores, porque a gente sabe que existe um istmo ligando na raiz mesial o canal mesiovestibular e o canal mesiolingual, e que aquilo ali tem tecido vital ou tecido necrótico, tá? É um estudo de 2016 do Journal of Endodontics, tá? É um estudo bem interessante e a ilustração dele é algo que deixa a gente bastante consciente para isso, certo? Então, olha só, o que eles avaliaram? Eles avaliaram um sistema chamado Endoactivator, que é um sistema de agitação sônica da solução irrigadora, da marca Dentsply Sirona. Aqui, o uso do ultrassom, agitar a solução irrigadora com o ultrassom. E aqui nós temos, nesses dois grupos, um instrumento chamado Easy Clean, da marca Easy, que é como se fosse uma lima, só que ela é plástica, no formato de asa de avião, segundo o fabricante, que é girada. Nesse caso aqui foi feito, então, né, nesse grupo, o Easy Clean na rotação contínua, e também pode ser feita na cinemática reciprocante, que é aquela oscilatória, né, que é para a direita e para a esquerda, que aí vai precisar de um motor especial. E o grupo controle, irrigação comum com agulha, como a maioria das pessoas fazem no seu dia a dia, sem nenhum outro artifício para que faça essa agitação. Então vamos ver. Aqui, olha só. Após a instrumentação, vejam, em todos os casos, como a gente tem debris nesse istmo. Então, aqui a gente tem, vamos supor, o canal mesiovestibular, o canal mesiolingual e no meio tem aquele istmo. E ele vai permanecer, às vezes, em toda a extensão do canal. Agora, eu não sei exatamente que terço radicular que a gente tá aqui, que eles avaliaram por terços. Mas, enfim, vejam que eu tenho, após a instrumentação, em todos os grupos, bastante resíduo, tá? Após a primeira ativação, a segunda e a terceira ativação. Como nós vamos ver mais adiante, é importante utilizar esses dispositivos para ativação ou agitação da solução irrigadora e repetir o processo algumas vezes, tá? Vejam então, a ativação sônica, então, são instrumentos bem finos, semelhantes a limas, que são utilizados num dispositivo sônico, que tem uma frequência, então, um pouco menor do que a frequência do ultrassom, tá? Para vocês entenderem melhor. E aí, essa agitação, ela é feita no canal. E vejam como isso atua à distância e vai eliminando os debris do istmo, tá? Vejam como é que fica o resultado após a terceira ativação do endoactivator, que é a agitação sônica, tá? No caso do ultrassom, vejam a limpeza após a terceira ativação. É utilizado um instrumento específico ou até uma lima acoplada a uma unidade de ultrassom e isso é agitado. O canal repleto de solução irrigadora é agitado por alguns segundos, depois nós vamos ver os protocolos, e para que se consiga essa limpeza. Então vejam que teve uma limpeza muito boa, tá? No caso aqui também é outro dispositivo, o Easy Clean, que é aquela lima plástica. Estou chamando de lima plástica para facilitar a compreensão, depois eu vou mostrar para vocês melhor. Na rotação contínua, vejam também que teve um resultado maravilhoso, certo? Depois, na rotação, não é rotação daí, né? A gente chama de cinemática, movimento reciprocante, que é aquele oscilatório para a direita e a esquerda, né? Nesse caso é reciprocante mesmo, num motor reciprocante, não oscilatório, que tem diferença, tá? E vejam que ainda ficou alguma coisa de detrito. E isso aqui sim que tem que chamar a atenção. O grupo controle. Isso aqui, gente, é irrigação apenas, mesmo que a gente faça vai e vem, irrigação, e uma coisa que eu não falei até agora, é irrigação com aspiração concomitante, óbvio, né? Eu vou estar aqui irrigando e com a cânula de aspiração junto. Isso vai ajudar a fazer um fluxo maior. Mas vejam, irrigação convencional com aspiração fica ainda bastante detrito. Essa imagem vocês têm que gravar, tá? Talvez não seja tão bom aqui. Entrem ali no grupo do WhatsApp, quem ainda não tá, tem um grupo de WhatsApp no meu perfil do Instagram, tem o link, cliquem ali no link que eu vou mandar todo esse material para vocês e os protocolos amanhã, tá? Então, olha só,
Isso aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia, gente. Então vejam, não importa aqui, o que deu de diferença significativa estatística. Essa figura aqui para mim mostra isso, tá? E realmente, o que deu de diferença nesse estudo? Entre eles, parece que não houve diferença significativa, mas todos eles tiveram diferença significativa em relação ao grupo controle, ou seja, aquele em que não foi feito nenhum tipo de agitação, tá? Olha só, e vejam como é importante também repetir os ciclos, né? Mesmo nos grupos em que a gente usa alguma ativação, a repetição dos ciclos leva a uma limpeza maior, tá? Então, nada disso que tem aqui é algo muito sofisticado. Por exemplo, uma unidade de ultrassom, muita gente tem, tá? Pode ser, existem ultrassons específicos, piezoelétricos, que são mais modernos e mais ideais para esse tipo de irrigação? Sim, existem. Eu preciso amanhã comprar? Não, tu tem teu Dabi lá, o teu Ignatus, é só comprar as pontas compatíveis, ajustar depois a potência, que nós vamos falar sobre isso, e vamos utilizar a agitação ultrassônica, pessoal. É muito simples, tá? É um passo a mais, vai demorar um pouquinho mais? Vai, mas ninguém tá correndo aqui, certo? A mesma coisa o EasyClean. Se vocês não tiverem o motor específico reciprocante, no próprio contraângulo tu pode usar o EasyClean, tá? É um dos poucos que tu pode usar no contraângulo. Depois eu vou mostrar alguns outros instrumentos que existem também. Esse Endo Activator é algo que tem que comprar separado, não sei se tem para vender aqui no Brasil, mas se vocês têm ultrassom, pode usar o EasyClean, entre outros que eu vou mostrar para vocês, é melhor do que só fazer a irrigação convencional, pessoal, tá? Vamos fazer essa mudança na nossa prática, vamos pensar sobre essas coisas que eu acho que é bem importante, tá? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Olha só, o efeito da ativação ultrassônica na redução de bactéria e endotoxinas. Opa, eu apertei, quase que eu desliguei meu celular aqui. Então, o efeito da ativação ultrassônica na redução de bactérias e endotoxinas no sistema de canais radiculares. Eu acabei não colocando o ano aqui, tá? Mas, enfim, esse estudo mostrou que houve uma redução nas bactérias de forma significativa. Esse foi um estudo clínico também, ensaio clínico randomizado, que traz uma evidência científica bem importante. Então, aqui tem um protocolo bem interessante que a gente pode, inclusive, usar na nossa prática clínica vindo desse estudo, tá? Então, realmente reduziu o número de bactérias nesse estudo clínico randomizado quando feita a ativação ultrassônica da solução irrigadora, certo? Bom, tudo certo aí, galerinha? Eu vou seguir, faltam 17 minutos aqui, tenho bastantinho ainda para falar, então eu vou tocando aqui, certo? Bom, e a smear layer, gente? A gente sabe que depois de fazer o preparo cavitário, né, ou o preparo do canal radicular, esses túbulos dentinários lindos que a gente tá vendo aqui, todos abertos, vão estar cobertos pela pela lama dentinária ou smear layer, certo? E eu preciso utilizar alguma solução para desobstruir esses túbulos. E para isso nós vamos utilizar os agentes quelantes. Oba, veio um coraçãozinho, adoro coração. Então, ele é um agente quelante, o EDTA, que é a solução que a gente costuma utilizar. Existem trocentos outros. Existem diferentes ácidos, ácido cítrico, por exemplo. Existem bisfosfonatos como o etidronato, que pode ser utilizado em associação com hipoclorito. São soluções que às vezes a gente não tem à disposição aqui no Brasil. Existem inúmeros tipos de outros quelantes que podem ser empregados. Mas o que a gente tem à mão e que funciona, que os estudos mostram, que é super adequado, a gente consegue comprar na Dental, que é um EDTA de qualidade, é o EDTA trissódico a 17%. Ele é um agente quelante. Vejam que nessa imagem aqui, da esquerda, nós temos a lama dentinária recobrindo os túbulos e o EDTA, que é um agente quelante e vai atuar sobre o componente inorgânico da dentina. Lembram que o hipoclorito ele atua sobre a matéria orgânica, sobre o colágeno, e o EDTA vai atuar sobre o cálcio, sobre o componente inorgânico dessa lâmina dentinária, desobstruindo a entrada dos túbulos dentinários. Para quê? Porque agora, quando eu for colocar o meu hidróxido de cálcio em contato, ele vai penetrar nesses túbulos dentinários. E importante fazer também o uso do EDTA
após a remoção da medicação intracanal, antes da obturação dos canais. E se eu estiver fazendo injeção única, eu vou usar o EDTA. Então, ele é utilizado sempre antes da medicação intracanal e antes da obturação. Se por acaso eu usei medicação intracanal e já tinha feito o uso do EDTA na sessão anterior, pessoal, é importante reaplicar o EDTA na sessão de obturação, pelo amor de Deus, tá? Para que eu tenha uma penetração melhor do meu cimento obturador, tá? Então, o EDTA ele é utilizado, pessoal, na irrigação final, que também pode ser chamado de toilette final, um nome bonito, um nome francês, né? Essa limpeza final do canal, para preparar essas paredes do canal para receber a medicação intracanal e para receber a obturação. Então, é outra coisa que a gente pode utilizar. Eu botei aqui biodinâmica, uma sugestão de marca que tem um resultado muito bom. Ele é trissódico, é importante que seja trissódico, a 17%, e eu acho que essa marca tem uma certa estabilidade, tá? É o que eu utilizo. Não tô fazendo propaganda, não conheço ninguém da biodinâmica, nem sei onde é que fica essa fábrica, mas eu gosto bastante do material deles, certo? E aqui eu vou falar um pouco para vocês, então, como que nós poderíamos fazer o uso desses diferentes mecanismos, diferentes dispositivos para a agitação da solução irrigadora. E uma das mais tradicionais e que é bastante segura e traz ótimos resultados, e eu acredito que está ao alcance da maioria dos dentistas, é o uso do ultrassom, chamado de irrigação ultrassônica passiva, tá? Quando na verdade o nome poderia ser agitação ultrassônica, tá? E é importante lembrar que isso é passivo. O instrumento que é utilizado dentro do canal e esse canal inundado com a solução irrigadora, ele tem que ser mais fino que o meu preparo e ele tem que atuar livre nas paredes do canal, certo? O ultrassom dentro do canal, ele tem 3 principais efeitos. Primeiro, como ele vai agitar mecanicamente aquela solução, vai tornar o hipoclorito, o EDTA, vai aquecer essa solução e vai potencializar a sua ação química, certo? Faz o acoustic streaming ou transmissão acústica. A solução, isso aqui é um ultrassom atuando, ó, dentro do canal, certo? Vai ser movimentado, é feito um movimento da solução de forma rápida, ele vai circular, vai se chocar, vai ser impelido contra as paredes dentinárias, tá? Essa transmissão ela é feita em forma circular ao redor do inserto, ao redor do instrumento que eu estou utilizando. Além disso, vai promover uma cavitação, que são bolhas de ar que promovem a limpeza ao se chocarem contra as paredes, certo? Então aqui dá para ver a realização da agitação como começam a formar essas bolhas. Por isso que ele é tão interessante e funciona super bem. Aqui eu tenho um exemplo, então, de um aparelho bem moderno, Acteon Neutron Booster, da marca Acteon, que é o que tem de mais moderno hoje em dia, e algumas pontas para a agitação da solução irrigadora. Vejam que elas são extremamente finas. Eu não posso deixar essas pontas tocarem nas paredes do canal, porque o que vai acontecer? Ela vai acabar desgastando. Então, a marca Healthy é muito tradicional e tem pontas de altíssima qualidade. Essa aqui é a Irrisonic. Mais recentemente surgiu essa Clear Sonic, que parece que é a melhor de todas. Tem uma ponta em forma de seta, acho que não tá dando para ver aqui, porque eu não devia ter posto um fundo escuro aqui, peço desculpas. Essa é a marca que eu estou utilizando no momento, a marca Trinx, que tem intermediários para colocar aqui. A gente consegue comprar um número maior desse tipo de ponta, que é mais em conta, tá? Mas talvez para a gente ter um pouquinho mais de segurança, a gente tenha que ter esses contínuos aqui, que vão transmitir melhor a questão da vibração ultrassônica. A marca Trinx também tem esses insertos contínuos, tá? Inteiriços, como eles chamam. Eles têm pontas aqui mais flexíveis, a Trinx, do que a Healthy. Tem que tomar cuidado com a potência que a gente usa para não fraturar. Essa aqui fratura com facilidade, essa aqui fratura um pouco menos. E existem adaptadores para limas. A gente pode cortar o cabo e colocar limas bem finas aqui para poder fazer a agitação ultrassônica. Tá? Faltam 10 minutos. Aqui eu tenho uma sugestão de protocolo para fazer essa toalete final. É importante, pessoal, que o canal já tenha sido dilatado antes, tá? Então, nós vamos usar o ultrassom numa potência bem baixa, de 10%.
calibrar isso, ou pelo menos medir e verificar visualmente que ele entre até 3 milímetros do CT. E aí nós vamos irrigar o canal com hipoclorito e vou fazer 2 ciclos de 30 segundos sem água, certo? Então eu vou usar hipoclorito, uso por 30 segundos, removo, uso hipoclorito, irrigo novamente o hipoclorito e refaço esses ciclos. Lembram que a gente falou que quanto mais ciclos a gente faz, mais limpa? Claro, nós não vamos fazer isso enlouquecidamente para não enfraquecer e não causar alterações no colágeno da dentina. Depois eu faço mais 2 ciclos com EDTA, depois mais 2 ciclos com hipoclorito e devo fazer uma irrigação final aí sem agitação com soro fisiológico, depois aspira bem, seca e aí pode obturar ou colocar a medicação intracanal, tá bom? Então, olha só, esse autor aqui é um dos pioneiros, ele publica há um tempão, Vandersluys ou Vandersluys, eu não sei exatamente como é que pronuncia, tá? Mas ele é o autor que mais trabalha com a questão do ultrassom, com a agitação ultrassônica da solução irrigadora. E realmente aqui, ó, ele avaliou a influência da recolocação aqui, refreshment, né? É a renovação da solução irrigadora e a realização de mais ciclos para que tenha eficácia essa limpeza, né? Estudo de 2010. E aqui ele falou em 3 ciclos, por exemplo, tá bom? Aqui, aquele exemplo do instrumento que quem não tem ultrassom pode utilizar. Vejam que tu pode colocar ele no micromotor, ele é plástico, chama Easy Clean, da marca Easy, e esse não precisa de um motor especial. Ele pode ser feito no contraângulo e baixa rotação. 3 ciclos de 20 segundos com hipoclorito, 3 ciclos de 20 segundos com EDTA, repete com hipoclorito, mais ou menos como a gente fez ali com ultrassom, e lavagem final com água destilada. Ele tem um diâmetro de 25, uma ponta 25 e uma conicidade de 0,4, ou seja, tem que ter dilatado o canal um pouco mais do que isso, para que ele não fique preso e não frature. 2 a 3 milímetros aquém. Pode ser feito reciprocante, se eu tiver um motor reciprocante, ou no meu contraângulo convencional. Então, isso é uma coisa que pode ser utilizado, é algo que não é oneroso e que vai nos ajudar muito, tá? Existe também um instrumento da MK Life, que ele é mais ondulado, certo? É níquel titânio, ele tem uma flexibilidade maior e ele tem que ser utilizado num motor de endodontia, numa rotação de até 800 RPM com 1 Newton de torque, tá? E aqui tá a sugestão de agitação disso. Depois eu vou colocar cada protocolo bonitinho no grupo do Whats, quem quiser participar, a partir de amanhã eu vou descrever todo esse protocolo para vocês com todos os instrumentos. Um outro instrumento bem interessante, que é o XP Endofinisher da marca FKG, ele tem uma tecnologia bem importante na parte do metal, certo? É um metal que ele vai se apresentar nas 2 fases do níquel titânio, fase austenítica e martensítica, certo? E logo que ele é removido da embalagem, ele é um instrumento de uso único, ele deve ser mais caro, nunca usei ele, tá? Ele deve ser resfriado com menos 20, endo ice, um gás refrigerante, para que ele fique mais firme. O canal deve ser preenchido com EDTA ou com hipoclorito de sódio. Nesse momento, ele é introduzido no canal e ele toma essa forma de foice, ele fica todo ondulado à medida em que ele entra em contato com a temperatura do corpo, com a temperatura ambiente, certo? E aí ele imagina que isso aqui é todo curvo, ele é bem fininho, né? Ele tem uma ponta 25 e não tem taper nenhum, então ele é 25 ao longo de todo o instrumento, por isso eu preciso ter dilatado mais o canal, e ele vai trabalhando então dentro do meu canal a 800 RPM, também se tem que ser utilizado no motor de endodontia, certo? E ele fica por 60 segundos com movimentos longitudinais, lentos e suave, e ele vai trabalhando em todas as paredes. Ele também é utilizado, como o próprio nome diz, finisher, para finalizar o retratamento, tá? É algo bem interessante, mas tem que ter um pouco mais de coisas aqui, como por exemplo o motor de endodontia. Esse aqui é um exemplo do Endo Activator, eu também nunca usei. Esse é aquele instrumento sônico, aparelho sônico da Dentsply Sirona, e aqui tem as pontas que ele acompanha. Não vejo necessidade de ter um aparelho desse aqui, sinceramente, não vejo mesmo, certo? E aqui nós temos um outro estudo que mostra também a importância de se agitar a solução irrigadora e como que faz qual é o efeito que isso tem na dentina. Mas a gente já falou sobre isso, acho que não é necessário a gente entrar nesse detalhe.
mas eu vou mandar no grupo isso aqui para quem quiser, tá? Todos esses artigos que eu mostrei hoje, eu vou mandar no grupo do WhatsApp para todo mundo, não tem problema nenhum. E aqui também mostra um outro estudo sobre a profundidade de penetração da solução irrigadora, dependendo do tipo de ativação, sônica, ultrassônica ou fotoacústica. O que é a fotoacústica, gente? É com laser, é o que tem de mais atual hoje em dia. Mas ele tem um resultado semelhante à ultrassônica, então se a gente tem um ultrassom, a gente pode trabalhar com isso sem problema algum, tá bom? Certo, pessoal? Então, eu quero finalizar. Tá, pode vir. A minha filha entrou aqui, ela vai dar um oi pra vocês. Que ela queria dar um oi, filha. Oi. Tá bom, obrigada, filha. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. A Isabela tava louca pra participar, deixei ela dar um oizinho, tá? Enfim. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria trazer pra vocês. Voou o tempo, eu não imaginei que a gente fosse ficar tanto tempo assim. Mas assim, vamos ser mais conscientes da nossa irrigação. Podemos sim utilizar o hipoclorito de sódio sem problema algum. Aquela dupla básica que a gente conhece, hipoclorito mais EDTA, seguindo esses protocolos. Existem protocolos e vamos segui-los, tá? Eu vou colocar no grupo tudo direitinho para vocês, todos os protocolos, os artigos. Qualquer dúvida, me chamem no Insta, tá? Podem me chamar também no WhatsApp, podem me chamar no privado, que a gente vai trocando figurinha, tá? Boa quarentena para vocês, não se desesperem. Eu vou trabalhar, vou estudar bastante também e vou me ocupar, porque a gente não tá indo na clínica também, certo? E que todo mundo fique saudável, saúde pros pais, pros avós de todos vocês, tá bom? Boa noite e obrigada mais uma vez. Tchau.